Olá, irmãs e irmãos, muito bom dia. Estamos aqui nesta manhã para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui no 22º domingo do tempo comum e hoje convido você, irmã e irmão, para juntos orarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você nesse instante a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e bendizemos, graças te damos, porque o Senhor nos trouxe até aqui, nos acompanhando com a tua destra de proteção e também nos abençoando em nossa trajetória, cuidando das nossas vidas e das nossas famílias. Rogamos a Deus que o Senhor continue a nos abençoar em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem queremos ouvir a sua voz, a voz do seu Evangelho em nossos corações, pela ação do Espírito Santo em cada um de nós. Fica conosco, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Algumas lições, ou melhor, alguns textos para esta manhã, para este domingo, melhor dizendo. Temos Cantares 2, 8 a 13, Salmo 45, que é o que nós vamos ler daqui a pouco para orarmos. Salmo 45, 1 e 2, 6 a 9. Tiago 1, 27 a 17, o texto que nós meditaremos nesta manhã. Marcos 7, 1 a 8, 14, 15, 21 a 23. E eu queria então rapidamente ler com os irmãos e irmãs o texto do Salmo de número 45. Texto do Salmo de número 45. Que diz assim: leremos primeiramente os versículos 1 e 2, depois os versículos 6 a 9. Diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és o mais famoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Versículo 6 até o 9. O teu trono, ó Deus, é para sempre. Ou melhor, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, à tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. O Salmo 45 é um cântico de casamento, é um cântico que vai nos falar aqui de aproximações dos cânticos, por exemplo, por isso que uma das leituras, inclusive, é em Cantares. Este cântico, então, é apropriado para um casamento real. Provavelmente tenha sido usado em muitas bodas da história de Israel. Então, aqui o que nós temos, irmãos e irmãs? A realeza de Davi reflete, acima de tudo, a realeza de Deus e prenuncia para nós cristãos, essa é a leitura que a gente faz, Cristo como rei. Com este salmo tem aplicação como rei, Cristo rei e novo, também para a igreja como sua noiva. Essa é uma interpretação, uma tentativa da gente fazer uma releitura deste salmo com base no Novo Testamento. E eu gostaria então de, logicamente, neste instante orar ao Senhor com vocês, caras irmãs, caros irmãos. Pediria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos diante do Senhor a vida dos meus irmãos e minhas irmãs, sabendo que o Senhor é Rei de todo o universo. Senhor Jesus,
E nós cremos que o Senhor, como Rei do Universo, é também aquele que atenta para as nossas orações. E é neste instante que nós, em oração a Ti, buscamos, ó Deus, a Tua boa mão, para que o Senhor cure os enfermos, enfermas, para que o Senhor abençoe a vida daqueles que neste instante estão passando por uma questão de saúde muito séria e que precisam, Senhor, da boa mão do Senhor sobre as suas vidas. Abençoa aqueles que estão nas UTIs, aqueles que já passaram por este processo, mas encontram-se enfermos de outras doenças. Que o Senhor os cure em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe aquelas pessoas que estão passando por um tratamento. Nos lembramos da nossa irmã Nielce, nos lembramos da nossa, dos demais irmãos que estão fazendo tratamentos de outras enfermidades. Que o Senhor os cure, que o Senhor as cure e que o Senhor abençoe as suas respectivas famílias. Abençoa também, Senhor, aquelas famílias que estão enlutadas. Que o Senhor caminhe com elas como tem caminhado até agora. Desta vez, trazendo conforto e consolo aos seus corações. Abençoa aqueles que estão desempregados, aqueles que estão necessitados. Abre as portas do emprego, Senhor, e usa a Tua igreja para abençoar aqueles que estão necessitados. Que o Senhor assim seja visto, ó Deus, na prática da nossa vida de levar aquelas pessoas aquilo que nós podemos repartir. Cuida, Senhor, das nossas famílias, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso estado, da nossa cidade, que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas famílias, livra-nos do mal, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria nesse instante, dando continuidade aqui, irmãos, fazer a leitura então com vocês, lá da Epístola de Tiago, a Epístola de Tiago, no capítulo de número 1, dos versículos 17 até o 27. Um texto também eu compreendo aqui, de certa forma conhecido dos irmãos e das irmãs, e que nos auxilia nesta manhã. Diz assim, Tiago 1, 17 a 27. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente,
mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém. Palavra do Senhor. Abaixa a sua cabeça mais uma vez. Quero convidá-los e convidá-las a orar ao Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, para que possamos, ó Deus, refletir, para que possamos pensar, para que possamos colocar em prática a Tua palavra que chega ao nosso coração mediante a ação do Teu Espírito Santo. Pedimos, Senhor Jesus, ilumina mesmo a Tua palavra no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu trago esse texto aqui como uma das leituras do 22º domingo do tempo comum, porque nós temos feito assim. Na quarta-feira nós meditamos sobre um texto do Antigo Testamento e fazemos uma releitura, uma aproximação com o Novo Testamento. O Salmo é uma leitura comum que nós lemos todos os encontros, como uma leitura que nos apresenta então o tema que nós viveremos, ou melhor, que nós estudaremos, meditaremos. Uma carta, uma epístola, nós temos usado para o domingo pela manhã, né? Domingo passado, por exemplo, foi Efésios 6, 10 a 20, a armadura do cristão. Hoje é Tiago 1, 17 a 27, e as cartas, elas têm esta importância porque elas, de certa forma, vão dando para nós pistas de como a igreja enfrentava determinadas situações que ela estava passando. Então, a gente entende que tem cartas específicas para as suas comunidades e que acabaram sendo trazidas para todas as comunidades de forma geral e para a igreja como um todo, como palavra de Deus. E temos cartas que são ditas cartas universais, que são estas cartas, por exemplo, Tiago, Judas, que diferentemente, por exemplo, das cartas de João ou alguma carta de Paulo aos Coríntios, aos Romanos, mais específica, esta carta é chamada então de cartas universais. Por quê? Porque elas têm o direcionamento não para uma determinada comunidade, mas para a igreja como um todo. E nesse sentido, a carta aqui de Tiago é considerada esta carta para toda a igreja. E por fim, a última leitura que nós deixamos para o domingo à noite é o Evangelho como o anúncio da palavra de Jesus Cristo para o nosso coração. Então, nós seguimos desde o começo do ano nesta orientação de leituras. Lemos um trecho do Antigo Testamento, 2 trechos do Antigo Testamento, contando então a história do povo de Deus, e trechos do Novo Testamento, mostrando a trajetória da igreja e o Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos então ter o nosso ciclo do calendário cristão completo. Sendo assim, eu gostaria então de mencionar para vocês que eu faço uso aqui de um estudo de uma autora chamada Ramona Wiersma, e como alguns apontamentos para o nosso estudo hoje pela manhã. E eu vejo aqui, irmãos e irmãs, já como uma questão mais significativa para nós, entender que quais são aqui alguns desafios então destes textos para nós aqui. Bom, primeiro porque o texto de Tiago, ele é um texto muito desafiador, porque Tiago é muito direto. Tiago
ele não está muito preocupado se o sujeito vai entender isso ou aquilo. E ele é um trecho difícil de se ler. Num primeiro momento as pessoas acham difícil, porque ele vai naquilo que muitas vezes está no centro do coração das pessoas. Por quê? Porque Tiago fala de viver uma vida de coerência e de cuidado baseados no Evangelho, lembrando que a riqueza ela pode atrapalhar a fé, e que a riqueza, inclusive, ela é um elemento que faz com que as pessoas se desviem do propósito de Jesus. Então Tiago, ele é um trecho que Tiago questiona, não é? E muito. Por que isso é significativo para os nossos dias? Porque é isso, né? Que evangelho nós temos escutado e qual é a nossa vivência do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Então, notem que são situações diferentes, né? Nós temos tentado e ouvido por aí, né, que existe um evangelho que é isso, que é aquilo, mas qual é o evangelho de Jesus na realidade? E se esse evangelho que a gente ouve muitas vezes com base em muitas pregações por aí, se eles estão de acordo com a palavra de Deus, e se estão de acordo com a palavra de Deus, qual a nossa implicação com esse texto? Então o convite do Tiago aqui do texto bíblico é viver o evangelho, esse da palavra de Deus, esse vivido por Jesus Cristo, com coerência e com cuidado. Então, por quê? Porque nós vivemos num mundo em que as pessoas muitas vezes não suportam a segunda pergunta, né? Por quê? Porque é uma superficialidade. Eu lembro aqui que o reverendo Rodney sempre costuma trazer uma questão para a gente pensar isso, que é justamente assim: bom, por que você é um cristão? Essa é a primeira pergunta. Talvez a pessoa, porque eu sou salvo por Jesus Cristo. E do que ele te salvou? E aí a pessoa muitas vezes não sabe, né? Ele me salvou do inferno? Bom, que é isso, né? Eu acho que aí já começa justamente a nossa preocupação em avançar no conhecimento da palavra de Deus, em avançar naquilo que tem implicação com a nossa vida, e ao mesmo tempo reflete essa implicação do evangelho nas nossas ações no mundo, né? Então é saber dar respostas para as perguntas que são feitas segundo o evangelho e a nossa fé, não uma fé que é uma aparência, que é uma casca, mas algo que é vivido com intensidade na nossa vida. Então, se a gente tem os textos aqui mostram, por exemplo, de Marcos, que nós vamos ler, os fariseus e mestres da lei questionam Jesus pelo fato dos seus discípulos não seguirem regras dos antigos, que mandam lavar as mãos antes de comer. Fazem de tradições humanas a lei de Deus. Porém, não é o que vem de fora que contamina, mas o que está dentro, pois é do coração que brotam as impurezas e as maldades. Então, o que nós encontramos também aqui em Tiago é que tudo de bom foi criado por Deus, inclusive nós mesmos. Devemos estar prontos para ouvir, lentos para falar e ficar com raiva, inclusive. Colocar em prática a mensagem recebida, esta é a nossa questão essencial. Quem não coloca em prática, não exercita e, consequentemente, corre o risco de esquecer. Olhe-se no espelho e já não se lembra mais. Deus abençoa quem não esquece a sua palavra, quem a põe em prática. Não adianta se dizer religioso se não souber controlar a língua. O que Deus quer é ajudar viúvas e órfãos e não se deixar levar pelas coisas do mundo. Então, o que nós temos aqui em Tiago, notem que Tiago ele faz exatamente um bombardeio em relação a essa questão essencial da vida. E é isso que nós vamos ler então aqui, para que os irmãos
vamos caminhar um pouquinho aqui para a gente poder pensar essas coisas da essência da nossa vida. Então ele começa dizendo: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de dúvida. Então o que o Tiago está dizendo aqui? Olha, nós temos já um modelo. Quem é o nosso modelo? Nós trazemos então aqui, o nosso modelo é Jesus Cristo. Nós nos reunimos em torno de Jesus, as nossas orações são em nome de Jesus, a leitura é para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, a nossa vida é para praticar este Evangelho do Senhor Jesus. Então nós temos um modelo. Nós temos um modelo que inclusive ele é extremamente profundo na sua maneira de viver. Se os irmãos notarem aquilo que o Evangelho nos ensina, tem muita gente que não suporta o Evangelho. E não suporta o Evangelho porque justamente o Evangelho não vem para satisfazer desejos humanos. O Evangelho vem para mostrar o que Deus pode fazer na vida do ser humano. Então, o Evangelho vem para trazer o ser humano de volta ao propósito inicial para o qual ele foi criado, que é glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Esse é o fundamento do ser humano, é o propósito do ser humano. Então, o ser humano foi criado para glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? É que todas as suas atitudes da vida demonstrem que existe um ser sagrado, superior, maravilhoso, de amor, que nos salvou da nossa condição de pecadores, nos resgatou pelo sangue do seu Filho Jesus e nos pôs numa nova condição de vida. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que é para a gente andar em novidade de vida. Essa novidade de vida é a presença de Jesus Cristo. Assim, ele vai dizer: já não sois mais estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos. Ele vai dizer isso lá em Efésios: nós somos da família de Deus. Então, glorificar a Deus é viver cada ato da nossa vida representando então alguém que está em nós, que é o Espírito Santo, transformando as nossas ações e a nossa vida. Então ele começa dizendo que nós temos uma referência, e essa referência ela vem do alto, ela não vem aqui de seres humanos que começam e qual é a crítica aqui? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, entendeu? Para não ter dúvida, para não ficar aquela, mas o fulano não faz, o Beltrano não faz, ele diz que faz, mas não faz. Então o Tiago, para acabar com isso, o que ele faz? Ele coloca aonde o Evangelho nos coloca, né? Aonde o Evangelho quer inclusive nos colocar, que é semelhantes a Jesus Cristo. Então ele vai, tem um ideal, esse ideal é Jesus Cristo, vem lá do alto, né? Justamente para não ter sombra de dúvida ou de mudança, porque o ser humano muda para cá, eu pensei isso, mas agora eu penso aquilo, tal, e não tem problema a gente mudar, porque se a gente pensar na própria questão da salvação, é uma mudança. Antes nós estávamos aqui, agora nós estamos com Cristo, entendeu? Mas a questão é que mudança é essa, e o que ela produz, quais são a produção de efeitos na nossa vida, né? Bom, e aí ele vai falar então da prática da palavra de Deus. Talvez aqui, e aí é significativo a gente pensar no sentido de que qual é a nossa então, essa glorificação a Deus? Qual deve ser então a nossa prática? E ele já começa: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você querer fazer justiça com as próprias mãos. É o que tem, não é? E é o que ele está dizendo. Se nós lemos lá no Salmo que Deus é justiça e equidade, não é a nossa, mas é de Deus. E a justiça de Deus é para a salvação, e a equidade
é para superar as diferenças. Então, notem que o parâmetro continua lá em cima, né? Notem que o parâmetro continua sendo o Evangelho. Ele vai dizer, se você entende que tudo isso é algo que tem que vir de você, esquece. Ele vai dizer, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele está querendo dizer aqui, ele está dizendo, melhor dizendo, olha, se você acha que você querendo fazer a justiça com as suas próprias mãos, querendo selecionar pessoas para poder amar, querendo poder fazer o Evangelho segundo a sua visão, sabe que isso é equivocado. E aí eu volto, para mim, aquilo que tem sido e que é, vamos dizer assim, um moto para nós, que é justamente isso. Qual é então a nossa prática? A nossa prática, nossa conduta ética está na palavra de Deus, e eu, para mim, tem vamos dizer assim, tem um mini compêndio, tem um lugar onde eles reúnem tudo isso, que é quando Jesus vai lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, e vai dizer, olha, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus então amplia, ele dá uma dimensão maior ainda para a lei, né? Lá está, se você tem que orar pelo que, você tem que amar os seus inimigos, orar pelo que vos perseguem. Eu entendo que um dos pedaços para mim mais significativos é aquele assim, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. É direito. Jesus está tratando de um tema direito da lei, entenderam? Olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo. Jesus então vai no cerne da questão, que é assim, olha, é o seu direito olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo que para além do olho por olho tem uma outra saída, e esta outra saída é amar o seu inimigo e orar pelos que vos perseguem. Tem gente que não suporta essa palavra, por isso que ele vai dizer, acolhei com mansidão. Jesus está dizendo inclusive que matar não é uma questão, ouvir, não matarás, né? E as pessoas insistem, não, mas é isso e aquilo. Não matarás é uma questão de que se a gente odiar aquela pessoa, a gente já matou. É a mesma coisa do adultério, né? Jesus vai dizer, você está dizendo que o adultério é só o ato? Pois eu quero dizer para você que se você pensar, você já adulterou. Notem que Jesus amplia as questões da lei, né? Justamente para quê? Para que isso seja da nossa prática. E aí que ele vai dizer que está lá no coração. E aí que ele vai dizer aqui, né? Olha, por quê? Porque a impureza, acúmulo de maldade, isso tudo vem lá do coração. Então não adianta, né, dando continuidade aqui, ser somente alguém que ouve, mas não pratica. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos. E o que ele está dizendo aqui? Olha, você tem que ter coerência. Você tem que ter coerência na sua vida. Por quê? Qual é o problema que, para mim, o Tiago está querendo tratar aqui com a igreja, e isso ressoa através dos tempos e chega até nós. Não adianta falar que você é uma coisa se você não pratica. Por quê? Porque primeiro você está se enganando. Não há, e segundo, que você acha que está enganando Deus. Entendeu? Seja você. Se você não suporta aquelas coisas lá, pede ajuda para Deus. É o que ele vai dizer aqui, acolhei com mansidão. Se você não consegue isso, pede para Deus ajuda. Pede sabedoria. Inclusive ele vai dizer isso aqui no começo do capítulo 1. Pede sabedoria para Deus. Eu não consigo viver esse evangelho, é muito difícil. Me ajuda, Senhor, transforma a minha vida, transforma o nosso ser. Porque ele vai dizer, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural.
pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? A aparência, ela tem esta questão de acabar, enquanto que quando a gente permanece, a gente sabe quem é. Ou seja, não importa aqui o que você representa ser por fora, mas aquilo que você tem por dentro. E é isso que ele vai dizer no versículo 25. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Não é? E aí ele continua, quais os aspectos dessa vida, quais os aspectos disso? Aquele, pois, que supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, sua religião é vã. A gente já falou sobre isso algumas vezes o Tiago está dizendo assim, gente, toma cuidado com aquilo que você fala, porque é justamente isso, como algumas situações, como algumas considerações vão mostrando quem nós somos. Tem muita gente com palavras muito bonitas, não é? Mas qual é a vida desta pessoa? Então, é significativo entender que Tiago é essa carta que chama a nossa atenção, Ele vai dizer, então, olha, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta, que se traduz na prática da nossa fé. Então, não somente, eu ampliaria essa questão aqui que o Tiago está falando, que é justamente disso, ele não está só dizendo, eu vou fazer boa obra, então, e minha fé está em prática. Não, é entender o porquê que eu estou fazendo aquilo que eu faço como expressão, inclusive, da minha fé. Então, por quê? Para evitar, gente, essas questões do nosso ser, sabe? Nosso ser é muito complicado. Nós falamos muitas vezes e não temos coerência. E aqui a coerência é isso, sabe, irmãos? Eu não consigo viver, então não vou falar, mas também não quero mudar. Não, a coerência eu não vou falar desse assunto porque eu não consigo vivê-lo, mas quero em breve poder falar, para que Deus vá transformando a minha vida, porque senão também a gente não aceita com mansidão a palavra. E a palavra com mansidão é que Cristo quer nos transformar à medida do padrão que Ele trouxe para nós. Qual é a medida do padrão? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Sendo assim, eu convido você para refletir sobre a sua prática de vida. Qual é a sua prática? Ela é uma prática que reflete o amor e o cuidado de Deus para com sua vida e a vida do outro? Ou nós vivemos apontando o dedo para os outros, Olha, você viu fulano, você viu ciclano? Irmãos, olha, eu queria trazer um pedido de oração para vocês, que é do fulano. Vocês não estão sabendo? Então, isso não, irmãos. Sabe, isso é fofoca. Isso não é pedido de oração. Pedido de oração é, oremos por fulano que tem passado por problemas. E com a autorização desta pessoa, nós levamos adiante essa questão para a oração. Enfim, que vida a gente tem vivido? Qual é a nossa vida? Eu queria convidar você então para orar comigo nesta hora. Oremos para que o Senhor Jesus continue a transformar a nossa vida, o nosso ser, dia a dia, para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe. Senhor, abençoe os meus irmãos, minhas irmãs, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso domingo, livra-nos do mal. Concede, Senhor, que sejamos transformados dia a dia pela sua palavra, que sejamos reconhecidos como pessoas coerentes, pessoas que se dizem seguidores e seguidoras, discípulas e discípulos de Jesus e vivem o Evangelho de Jesus Cristo. Que nós não vivamos de aparência, mas que a nossa essência seja trabalhada dia a dia pelo Senhor. Essa é a nossa oração
em nome de Jesus. Amém. À noite, às 19 horas, nós estaremos aqui, caros irmãos, caras irmãs, e teremos na terça-feira orando em família, e na quarta-feira nós teremos a nossa transmissão aí para meditar na palavra de Deus, ok? Logo após a mensagem, vou deixar um cântico aqui para vocês e um trabalho para as crianças assistirem nesta manhã, ok? Deus abençoe a vida de todas e todos. Até a noite, às 19 horas, eu aguardo todas e todos. Até.